Eu fiquei muito empolgada com esse episódio, o 7º episódio de Watchmen, não sei falar o nome. O 7º episódio de Watchmen veio com muitas novidades, várias reviravoltas, coisas que eu não imaginava, que eu não previ. Teve coisa que a gente previu aqui sim no canal. Vamos comentar um pouco sobre esse episódio. Que se chama Um Temor Quase Religioso. Vocês assistiram, vocês sabem. A introdução começa com a apresentação e a criação do Dr. Manhattan numa fita VHS que mostra a historinha de como que surgiu o Dr. Manhattan, e é aquele personagem que fica pairando desde o primeiro episódio da série sem aparecer. Será que é sem aparecer? E é muito legal essa VHS, que a gente lembra muito do quadrinho quando conta a história do surgimento do Dr. Manhattan. Pra mim é um dos melhores volumes, é um dos mais interessantes, né? É muito bom ter isso, porque quem não leu o quadrinho e tá vendo a série, já que a série não exige que você tenha lido o gibi ou visto o filme do Zack Snyder, pode ficar meio pensando, que raio que o Dr. Manhattan é tão importante assim, por que ele é tão poderoso e tudo mais. E aí eles deram esse jeito narrativo para contar a história do Dr. Manhattan brevemente. Ele resume o episódio do Manhattan do gibi em 2 minutos de tela ali, explicando como é que ele veio. E aí a gente finalmente também tem o passado da Angela e por que raios ela se chama Sister Night, que é algo sensacional. Intercalado com as memórias do Will Reeves, a gente tem lá as lembranças da infância da Angela no Vietnã, depois que ele foi colonizado, pode-se dizer assim, né, pelos Estados Unidos, como acontece na história de Watchmen. Eu acho interessante como ela tem uma memória de que era inundado de Dr. Manhattan, era Dr. Manhattan no bonequinho, Dr. Manhattan pra lá, pra cá, pra cá. E eu acho que isso tem a ver mais com uma memória infantil, não sei se era exatamente desse jeito, né, a memória tem dessas coisas, assim, talvez esse exagero venha disso, da memória mesmo, e não de que realmente era essa fissura com o Dr. Manhattan. Também tem a ver com o fato de que os Estados Unidos glorificam muito a história militar do próprio país, então faz sentido enaltecer a figura do Manhattan fazendo bonequinho, fazendo balão, fazendo aqueles bonecão de posto e coisas desse tipo, já que o Manhattan foi o responsável pela vitória na Guerra do Vietnã dentro da história de Watchmen, né? Então, pode ser memória da Angela? Pode. Pode ser só isso? Pode. Pode ser os dois combinados também, né? E dado o modo como os Estados Unidos costumam aniquilar as culturas que eles mesmos destroem literalmente, eles vão lá, invadem um país, como é o caso do Vietnã, destrói o país fisicamente, destrói os prédios, mata as pessoas e tudo mais, mas eles também fazem questão de impor a cultura deles. Então o Manhattan também vem disso, de impor uma cultura norte-americana num país completamente diferente. E aí a gente tem acesso também ao atentado que matou os pais da Angela. E eu acho interessante esse momento ainda pensarem que isso é uma memória de uma criança, porque parece uma sketch também, né? Assim, ela passa, aí passa o cara de bike, ela volta, passa o cara de bike buzinando de novo. E aí ela tem os momentos de visão, ela vê aquele cara que tá manipulando os bonecos e passa a mochila pro outro cara da bike, né? Assim, é uma coisa bem montadinha, né? Como se fosse uma sketchzinha. O atentado, inclusive, se liga com o que eu acabei de falar sobre a aniquilação cultural de um país, já que os pais dela são mortos num atentado à bomba de um cidadão vietnamita que estava insatisfeito com a situação de exploração americana, né? Ele sai daqui invasores e aí explode tudo. Porque o Vietnã virou o 51º estado dos Estados Unidos na história da série de Watchmen, né? O pai da Angela foi pro Vietnã lutar na guerra e resolveu ficar por lá. E aí isso se conecta um pouco com a Sister Night, a fita que a Angela, quando é criança, quer tanto alugar e assistir, e depois ela explica por quê. Porque ela se identifica com aquela personagem, porque ela está no meio de pessoas bem diferentes que ela, né? Quando a gente compara as crianças do orfanato, quando a gente compara todas as pessoas que estão lá, existem muito poucas pessoas negras naquele ambiente. E ela encontra nessa fita da Sister Night alguém
para representá-la. A Sister Night era essa mulher que de manhã era uma freira e de noite era uma vigilante, colocava a máscara e ia lutar contra o crime. E a gente entende bem, agora que tem acesso às memórias do Will Reeves, por que o pai da Angela não queria que ela assistisse esse filme, não queria que ela fosse uma vigilante, mas é curioso que ele foi lutar no exército, né? É muito legal que o Sister Nan, na série, remete ao Blaxploitation, que é esse gênero que buscava justamente mais representatividade negra no cinema. E aí é legal a Angela se enxergar nessa personagem quando era criança, quando a gente pensa em Watchmen também. Porque a Regina King agora está sendo uma Sister Night de novo, assim, tá fechando o ciclo. Quantas meninas vão assistir a essa personagem e se sentir representadas, né? I'm gonna be a police officer. A gente comentou um pouco sobre essa questão racial em Watchmen, no episódio 6, já que o Watchmen, o gibi, foi criticado, apesar de ser um gibi muito aclamado, ser um cânone da literatura, por também só representar heróis brancos. E aí a série vem com essa espécie de correção, e aí a explicação do Justiça Encapuzada ajuda a entender por que só temos heróis brancos. É um apagamento mesmo que os negros sofreram. O primeiro herói foi negro, mas ele tinha que pintar a cara de branco, porque senão ele não ia ser aceito, e a partir de então a gente só tem herói negro. Só tem herói branco. Tanto que a gente tem uma frase muito icônica neste episódio, que é: um homem branco de máscara é um super-herói. Um homem negro de máscara causa medo. Essa é a conclusão do 6º episódio e do que a gente falou aqui na análise também. A gente ficou matutando muito sobre isso, assim, veio a Laurie Blake e plim, falou uma frase que resume tudo. A Laurie, capturada pela 7ª Cavalaria, eu não esperava. Principalmente que ela fosse cair num alçapão debaixo de uma poltrona. Isso aí foi bizarro, né? A Jane Crawford, esposa do Judge Crawford, também é uma racistona. Engraçado a Laurie não perceber isso, né? Não ter também previsto isso, né? Mas isso aí eu acho que é até colocar nas duas personagens algo que é muito comum, que pessoas brancas tendem a não reconhecer mesmo, e se reconhece, tende a deixar como está, a fechar os olhos e ignorar enquanto esse racismo da pessoa não vira algo concreto, né? Colocar ela não reconhecendo, não sabendo fazer a leitura daquela família, eu acho muito interessante. Principalmente quando a gente compara com a Angela, que foi muito mais perspicaz, porque quando ela foi chamada lá pro evento, ela sacou que tinha alguma coisa ali. E quando o Will Reeves diz pra ela: tem esqueletos no armário, ela foi lá literalmente ver o armário. Mas ela sacou que pensou: opa, tem caroço nesse angu. E aí ela descobre que o Judge tinha lá a indumentária da Ku Klux Klan. Então eu acho muito legal colocar ela não percebendo mesmo, como se fosse uma coisa... O branco não sabe mesmo onde que tá, às vezes, né, o racismo. Porque ele tende a fechar os olhos pro racismo mesmo. E eu acho que tem uma questão de gênero também, porque muitas mulheres na história do entretenimento fazem papel de esposa que não sabe de nada. Fui enganada. Ela não, ela sabia muito bem o que estava acontecendo. Mas na hora que ela se revela, eu pensei, como ela deixou a Angela ter acesso à indumentária da Ku Klux Klan que estava no armário? Será que isso aí tem coisa? Será que foi proposital? Mas ela pode não ter sabido que ela ia ver o armário, não, hein? Mas ela deixou muito frouxo, assim. Não, tipo, o negócio tava dentro do armário com visão noturna que tinha que usar pra ver que tinha alguma coisa esquisita. Ela não sabe que ela é Sister Night? Acho que não. Agora que você falou. Será que ela não sabia que ela era Sister Night? Acho que ela não sabia. Não, acho que não, porque ela, em tese, ela tá aposentada da polícia por conta do atentado. Uhum. Então o Judge pode não ter contado pra ela mesmo, não, hein? Senão aí não faria sentido, aí seria um puto de um furo mesmo. Ela sabendo que a mulher é uma vigilante, deixa ela no quarto sozinho do cara. O Joe Keane simplesmente quer se tornar o Dr. Manhattan. Ele não quer ser apenas o presidente dos Estados Unidos. Ele quer se transformar num super-humano. Simples. Um desejo, assim, de boa. Faz muito sentido vindo de um americano, vindo de um estadunidense, mais especificamente, né? O Joe Keane representa essa sanha, essa gana norte-americana dos Estados Unidos de serem a grande potência mundial, de jogar os dados, de decidir o futuro do mundo inteiro. É isso que representa ele querer virar o Dr. Manhattan. Além da possibilidade de explorar o espaço, né? Isso aí tem que lembrar que o Manhattan ele viaja no espaço-tempo e tudo mais.
tá vivendo em Marte, a gente descobre que tá vivendo na Terra mesmo. Enfim. É o sonho americano. E é por isso que o Will Reeves vai pedir ajuda para Lady True. Imagina só esse poder gigantesco na mão de um monte de supremacista. Eu tinha teorizado no episódio 6 que poderia ser a salvação do mundo que a Lady True fala, fazer as pessoas rememorarem o passado para poder lutar e fazer um futuro diferente. Não é isso, essa teoria caiu por terra nesse episódio. Porque ela faz um discurso em que ela fala que a nostalgia não deu certo, porque as pessoas se apegavam a partes ruins do passado e não saíam daquilo. Daí eu formulei uma teoria que o que vai rolar é que a Lady True vai apagar a memória das pessoas. Esse lance de manipular a memória das pessoas é muito caro, é muito presente em narrativas que tratam de distopias ou de utopias. É mais ou menos aquela coisa do 1984, se você controla o passado, você controla... enfim. E a gente tem isso em vários romances. O Conto da Aia trata disso. O pessoal de Gilead tenta reescrever a história. O Brasil está passando por isso. A gente tem algumas pessoas tentando reescrever algumas histórias aí. O pessoal que chegou acreditando que a Terra é plana, coisas desse tipo. Faz sentido ela querer resetar o mundo através de resetar a memória também, né? Porque aí ela meio que soluciona um problema. Tudo bem que ela cria outro. E aí é mais ou menos aquela decisão do Adrian Weijert, né? Ele, para evitar uma atrocidade, ele faz uma outra atrocidade. Imagina você viver simplesmente rememorando as coisas boas e não ignorando as coisas ruins que aconteceram, você não vai aprender nada. Você, principalmente considerando uma realidade em que a gente está falando de um passado extremamente racista, que tem reflexos até os tempos atuais, então você não está solucionando o problema, você está criando um outro problema. Talvez passe por aí, de resetar a memória do mundo, com esse relógio do milênio dela. I have a secret plan to save humanity, and it starts in Oklahoma. Fica claro que a memória vai ser algo decisivo para os próximos episódios. Aí a gente só tem mais 2 agora, né? O 8 e o 9. Quando a gente vê aquele elefantão lá filtrando as memórias da nostalgia. Filtrando a nostalgia, na verdade, né? Ele tá limpando as memórias da Angela, separando o que era dela, o que era do avô, já que ela teve aquela overdose de nostalgia. Já que o elefante é um bicho que tem uma capacidade memorativa, existe isso? Uma capacidade de guardar as coisas muito grande. O cérebro dele é maior para ele conseguir armazenar mais informação, já que ele tem que andar bastante para poder tomar água, comer, fazer cocô. Mais denso, ele tem mais lóbulos. Cada vez mais eu tenho mais convicção, é esquisito falar isso agora, né, com o Sérgio Moro, esses caras, de que o Veidt não vai sair daquele lugar e que ele vai passar a série inteira naquele lapso temporal ali, espacial, onde ele tá vivendo. Assistindo a esse julgamento, que durou 365 dias, me veio uma ideia na cabeça que eu acho que pode ser possível, que ele mesmo, Veidt, se colocou nessa situação, se prendeu ali numa espécie de consciência pelo que ele fez à humanidade, por ter matado milhões de pessoas, ele se prendeu ali pra proteger mesmo a humanidade do poder dele. Talvez ele esteja ficando um pouco de saco cheio dessa situação que ele colocou e implementou a ele mesmo. Então aí ele pode querer sair também. Sei. If you have anything to say in your defense, say it now. O episódio acaba de uma forma muito sensacional, apresentando o poderosíssimo Dr. Manhattan, que a gente descobre pode realmente se transformar em outras pessoas, e não só naquela forma azul, com o peru de fora. Quando acabou o episódio, eu fiquei tão desorientada com essa nova informação que eu comecei a andar aqui em casa, assim, tentando entender, tentando descarregar essas informações. Porque a Lady True fala pra Angela, o Dr. Manhattan está entre nós, e aí eu fiquei pensando, será que é ela mesmo, o Dr. Manhattan? No momento em que ela fala que ele está vivendo em Tulsa. Porque ela realizou feitos incríveis, né? Se formou supernova, criou essa empresa, ela trabalha com biomedicina, criou nostalgia. Então, eu pensei, pode ser. Mas aí, quando a Angela chega em casa, eu lembro da conversa das duas sobre a amnésia. Que ela diz que quase não existe, a não ser em novela. Alguém que tenha amnésia total, igual o Cal. Isso se encaixa com o que a gente comentou sobre a Lady True tá tentando resetar a memória das pessoas, porque claramente aquilo foi um experimento que ela elaborou.
Então tudo aquilo é muito encaixadinho, as coisas são meio que armadas o tempo inteiro em Watchmen mesmo. Ela que elaborou, ela que colocou o Manhattan na cabeça do Cal? Não, ela apagou a memória do Cal. Não sei se ela colocou Como o Manhattan você lá. sabe que foi ela? Ué, quem tem capacidade de manipular a memória das pessoas na série? O Dr. Manhattan é ele próprio. Não, hein? O Dr. Manhattan não manipula a memória. Não, ele pode ter dado um jeito, né? Quando a Angela dá as marteladas no Cal, eu falei, gente, e se não for? E se for um delírio dela? Vai ter matado o cara todo. Mas de todo jeito foi muito triste ela ter matado um marido. Ele é tão bonzinho. E ela sabia o tempo todo que o Manhattan era ele, inclusive. Então, isso é muito da hora porque prova todas essas conspirações que o Will, inclusive, abre a série falando, né? Uma vasta conspiração acontecendo nessa cidade. A gente está muito empolgado para ver as coisas de Watchmen na CCXP. Sábado, dia 7, a gente vai estar lá em São Paulo para curtir o evento. E a HBO já confirmou que vai ter coisas de Watchmen e de His Dark Materials e outras séries. O que me deixa muito curioso porque o Watchmen supostamente é uma minissérie. Eles já falaram que não vai ter segunda temporada. Por que eles fariam algo especial sobre o Watchmen se só tem uma temporada? Pra incentivar as pessoas a assistirem a temporada que tem. Então por que eles não vão fazer nada de Game of Thrones, por exemplo? Eles podem fazer também, né? Não sabemos. Sigam a gente no Instagram, que a gente vai mostrar tudo que a gente conseguir de Watchmen, das séries que a gente fala aqui no canal. Vamos fazendo stories. Vamos tentar fazer sem nem o nome, vlog. Vamos tentar fazer um vlog, porque a gente sempre fala que vai fazer e acaba se confundindo. E é isso. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau. E cuidado com a vida em Marte.